Ó, estamos ao vivo já. Então, boa tarde, amigos. Boa tarde. Esta é uma transmissão, uma live do Instituto Zorav Betiol. Nós estamos rememorando um evento do ano passado, por esta época mesmo, que integrou as comemorações do aniversário de Porto Alegre, que foi Amazônia Index 2021. O vice-presidente da Fundação, Ben Berardi, querido amigo antropólogo, organizou uma exposição virtual com obras variadas de artistas brasileiros e estrangeiros. Foram, deixa eu pegar a minha cola aqui, 40 obras que tratavam da Amazônia. Vários aspectos, várias abordagens, várias linguagens, inclusive, né? E, dentre estes artistas e expositores, estava meu colega e amigo Eduardo Tavares, que teve selecionadas 5 fotos realizadas por ele no evento, provavelmente o mais importante da cultura indígena no Brasil, do Alto Xingu, dos Chavantes, que é um evento... O Quarupi talvez seja o evento indígena mais falado entre os não indígenas, né? Ele basicamente é um evento de chamado, de encontro dos vivos com os seus ancestrais, né? Que estão lá representados por troncos, né? Lá na nossa mocidade, né, Dudu? Acho que não teve um de nós que não leu o Quarupi, do Antônio Calado, né? Justamente. Um livro marcante para todos nós, né? E depois, já um pouquinho mais adiante, né, nos anos 70, começa-se um desenvolvimento mais intenso, né? Em torno dos índios, em torno da produção, da defesa, várias organizações de defesa dos direitos indígenas, né? Demarcação de suas terras, a tentativa de manter fora destas regiões brancos e a exploração comercial predatória que voltou com tudo agora, né? Nesses últimos anos, até com autorização oficial, né? Ou fingimento de alguma. E, evidentemente, isso atraiu, né? Atrai para a causa, atrai para o tema, uma quantidade muito grande de mulheres e homens de, vamos usar a frase bíblica, né? De boa vontade, né? O Dudu é um deles. Eu conheci o Dudu ainda nos anos 70, né? Jornalista na função do repórter fotográfico, que até hoje, né, tem agência própria, licionou jornalismo, né, da Unicinos e URGS. Como aposentado, deve já estar trabalhando mais do que antes, né? ou quase o mesmo, né? Mas a gente se diverte muito, né? Mas, Dudu, queria retomar um pouco a partir da memória do Amazônia Index do ano passado, que o Ben Berardi colocou 2 fotos tuas grandes na entrada, né? Ainda que fosse uma exposição virtual, estava lá fisicamente os dois grandes caciques, né? O Aritana e o Raoni, né? Nomes conhecidíssimos aqui no exterior, principalmente, né? Respeitadinhos. Então, 2 grandes fotos do Dudu, que já na chegada ali está a sua obra e ali está o grande recado. Então, Dudu, me conta desta tua participação no ano passado. Vai cair o meu cenário aquele, né? Já teria derrubado aqui a fachada da biblioteca falsa, né? Ainda bem que não foi. Mas então, me fala, essas fotos que tu produzias no Xingu, que época?
Assim, para começar, quando fui convidado pelo BEM para participar dessa exposição da Amazônia, e ele já foi meio direto, assim, me solicitando as fotos do Guarupi, né? Eu disse, pois é, bem, o Guarupi fica no Mato Grosso, no Alto Xingu, sul do Mato Grosso, e geograficamente não é considerada Amazônia ali, né? Ele disse, não, mas assim, nós entendemos isso, mas o importante é a questão cultural, o caldo cultural amazônico, diria, né? E os índios são fundamentais, né, nessa realidade, entende? Então, é um trabalho que ele conhecia, e foi um trabalho que teve muita divulgação, que eu tive o prazer de fazer, porque eu acredito que tenha sido um dos trabalhos, se não foi o trabalho mais emocionante e rico que eu fiz na minha vida de fotojornalista, sabe? Foi uma coisa impressionante, assim, a emoção que foi ter feito. Eu morava em Brasília na época, foi o Guarupi de 1986, e foi o primeiro Guarupi aberto à imprensa. Nunca tinha tido esse envolvimento do governo, entende? Foi através do Ministério do Interior que organizou, e aí eu tinha lido o livro do Calado, tinha toda essa informação, sabia o significado, né? E fiquei super interessado em participar disso, né? Só que o que acontecia? Era um evento que ele era de muito difícil acesso. Aquilo era promovido pelo Ministério do Interior, junto com a FUNAI, e na verdade, só podiam ir pessoas, jornalistas, órgãos de comunicação convidados pelo Ministério do Interior. Iam 2 búfalos da Força Aérea para o Xingu, e eles estavam dando prioridade para televisões estrangeiras, japonesa, alemã, órgãos estrangeiros, a grande mídia, né? Na época eu tinha uma agência lá em Brasília e eu fazia trabalhos para diversas empresas de fotojornalismo, de jornalismo impresso, principalmente. E, dentre elas, eu fazia também trabalhos para Geográfica Nacional. Era uma revista da editora Bloch, e ela tinha, acho que, uma licença da National Geographic, e ela fazia no Brasil essa revista, e eu era um colaborador dessa revista. Então, o que eu fiz? Eu digo, puxa, vai ser difícil conseguir entrar nessa, entende? Porque se tu tivesse ligado diretamente a uma Veja, uma Isto É, uma coisa assim, aí tu dava um carteiraço e chegava. Eu morava junto com o Caco Schmidt e a Estela Grisotti, nós morávamos juntos lá em Brasília, daí os 3 ficaram muito fissurados em ir para o Xingu, imagina. Aí a gente foi para o Ministério do Interior, e a gente disse que nós éramos da Geográfica Nacional e que a gente tinha que ir, e coisa e tal. A gente foi lá dar um peitaço. Fomos devidamente, assim, peneirados, assim, meio que ficamos em segundo plano e coisa e tal, difícil, né? Daí surgiu também a Paula Gaetan, que era a viúva do cineasta Glauber Rocha, que também queria fazer um filme lá no Xingu. Daí a gente já ficou amigo ali e a gente estava difícil de conseguir. A gente inventou uma lista de espera para os aviões da Força Aérea. Inventamos uma lista de espera, e os burocratas meio assim, chateados com a gente, entende? E no dia seguinte nós éramos os primeiros, às 6 da madrugada lá, estava na base aérea de Brasília, na base da Força Aérea. Fomos os primeiros a chegar e a gente estava lá, com o equipamento
tudo, né? Prontinho para embarcar. Só que a gente não tinha autorização para embarcar, né? E eu sei assim que lotou o primeiro Búfalo, foram aquela TV japonesa, alemã, americana, que entraram tudo, coisa e tal, e quando abriu a segunda porta, a porta do segundo Búfalo, nós entramos, direto e entramos, fomos entrando, coisa e tal. E a gente tinha discutido com uma burocrata lá do Ministério e ela tinha ficado brava conosco, assim, a gente forçou meio a barra, né? Bom, aí estava quase, o avião ia decolar e ela nos descobriu lá dentro e queria nos expulsar do avião. Eu, o Caco, a gente, não, porque não sei o que. Daí eu sei que estava o piloto junto ali, a gente perguntou, bom, o piloto é o comandante, é quem decide, né? A gente está dentro do avião, o avião é dele, a gente perguntou. Aí a gente já estava amigo do comandante nessa altura, né? E a gente, comandante, por que a gente não pode ir, coisa e tal, a gente já está aqui dentro, daí ele disse, não. Aí ele disse, não, se você se amarrar no cinto com essa moça, era o Caco e a Estela, eles eram namorados. Se você se amarrarem no mesmo cinto, eu deixo vocês irem na mesma hora, né? Então, só para mostrar um pouco essa questão da dificuldade que foi para chegar lá, né? E quando nós chegamos, era um evento de 2 dias, né? Que a imprensa poderia ficar por lá, né? Impressionante, assim, sabe? É uma coisa que na chegada já foi assim um negócio incrível, assim, porque a luz, né? O Quarup, ele sempre acontece quando aparece a constelação dos Pleiades, né? Que é o início da seca do Vale do Xingu, ali, do tempo seco, né? Então era muito seco, muito sol, aquele solo bem amarelo, aquela luz amarelada, assim, muito bonito, né? E aquele monte de índio, né? O Quarup de 1986 foi na aldeia dos Iaualapiti. Eles é que foram os anfitriões desse ano, né? E receberam cerca de 12 tribos, né? São 12 tribos da região ali, ali o Parque do Xingu tem cerca de 26.400 quilômetros quadrados, é uma área muito grande, né? E tem 3 troncos de idiomas diferentes, né? E aí foi chegando, junto também chegaram, tinha ministro do interior, tinha, né, os burocratas, tinha muitos brancos juntos, né, e muita imprensa, né? Para um fotógrafo, foi uma coisa assim, impressionante, assim, sabe? Porque para onde tu olhava, assim, tinha foto, assim, uma coisa, né? Na época, ainda isso era na era analógica, né? A gente usava filme fotográfico, lembra disso, né? Que não é essa facilidade que a gente tem hoje, vai apertando o botão, vai apertando e faz milhares de fotos, não tem nenhuma preocupação, né? De trocar filme, de revelar, de quanto custa um filme, não, era filme mesmo, era slide, né? Filme caro e tudo. Mas, assim, para onde eu olhava, tinha uma imagem, foi uma coisa impressionante, assim, eu meio que entrei num transe, assim, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, que coisa mais linda, assim, sabe? Porque aí foram chegando as outras tribos e era legal, parecia que era uma produção, tinha sido produzido para fazer uma série, né? Uma coisa assim. E chegava aquele grupo, aquelas aldeias, assim, eles vinham num grupo, assim, com seus pertences, né, para passar ali aqueles dias ali junto, né? E tudo junto, assim, é uma coisa épica, assim, vinha vindo aqueles grupos, aquela coisa assim, que já ficava louco, assim, com aquelas imagens, assim, né? Daí fotografando aquilo. E foi, assim, espetacular, né? Porque foram 2 dias. O Quarup, ele começa antes, né? Ele começa antes porque
a aldeia anfitriã, ela vai preparando, ela vai pescando, começa a pescar muito tempo antes, a preparar os bijus, né, para ter comida para as aldeias que vão chegar, para serem bem recebidas, né? Então, é muito bonito isso aí. Então, as aldeias vão chegando e vão ficando, cada um num canto, né, perto, assim. E aí começa também, assim, os índios a se pintarem, né, se preparar, aquela coisa toda, o corpo todo, né? E a vida das comunidades acontecendo, assim, me chamou muita atenção as crianças índias. Que coisa mais linda, assim, sabe? Eu fiquei, nos 2 dias que eu fiquei lá, em nenhum momento eu ouvi um choro de criança. Entende? Tinha criança, tinha nenê, tinha tudo. Em nenhum momento eu vi um choro de criança, sabe? Uma coisa impressionante, assim, né? Porque aí tu começava a observar os irmãozinhos maiores cuidavam dos menores. Não ficava mãe e pai em volta. Não, os próprios irmãos cuidavam dos outros. E eles sempre numa harmonia muito legal, ou brincando, ou abraçados, ou assim, um ambiente muito paradisíaco, sabe? Uma coisa assim de paz, de harmonia, emocionante, assim, né? E foi indo, né? Foi assim, fotografando, assim, imagens que eu me lembro, assim, daqui a pouco tu pegava, assim, vinha o Raoni com o ministro do interior, ele pegava pelo braço, assim, com um casal, e ali conversando com ele e tal, falando, né, as reivindicações deles, né, porque a casa era dos índios, né, os índios é que mandavam lá, né. Então, situações assim muito interessantes, o cacique Juruna também foi, né? Então, com o seu gravadorzinho típico ali, né? O cacique Juruna também conversando, então muito interessante. Então, enfim, foi assim uma coisa, um trabalho impressionante que eu não dormi, eu fiquei ligado assim o tempo todo, porque durante a noite o ritual, assim, é um momento também muito importante do ritual. Então, Acho que ninguém volta igual que foi para um Paróquio, não? não volta, assim, sabe? Eu não sou um especializado em índios, fotografei muitos índios, em muitos lugares na Amazônia, tudo, né? Aqui, os Guaranis, aqui quando eu fiz o trabalho das missões jesuíticas Guaranis, eu tive muito contato com os índios daqui, assim, sempre os meus trabalhos, assim, pelo Brasil, eu sempre fotografei muitos índios, mas eu nunca tive um trabalho sistematizado, assim, sabe? De estar fotografando, esse que tem alguns fotógrafos que tem, né, né, fizeram a Cláudia Andujar e coisa e tal, fizeram, né, moraram muitos anos com esses índios e tudo. Então, para mim, foi muito impressionante, assim, sabe? Eu fiquei maravilhado, assim, sabe? Com a beleza, com a estética, com o comportamento, né? Com o relacionamento deles, assim. Eles eram assim, a gente conversava assim na medida do possível, assim, e eles assim sempre com o espírito desarmado, assim, parecia que tinham borboletas em volta, assim, sabe, uma coisa assim numa boa, assim, muito queridos, assim, muito amistosos, assim, né? Tudo do ponto de vista da imagem, tu já desse algumas indicações. Tu está me falando em algo que eu estou enxergando como uma paleta de cores, né? Sim. Tu falasse da seca, da terra, né? do ocre, né? Eu já tô começando a enxergar a tua foto, né? E a luz, me fala disso.
Não, eu acho que tu tocou numa questão muito importante, Paulo, que tu falou em cores. Esse realmente é um trabalho que tem que ser colorido, sabe? Claro que se tu for lá fazer preto e branco, ele também vai render, obviamente, entende? A estética do bebê também funciona, mas a riqueza de cores, a diversidade, sabe? Esse espectro de cores, ele é tão rico e tão harmônico que tu tem que aproveitar isso, entende? Eu sei, eu fui um fotógrafo assim, tu deve te lembrar no início lá nos anos 70, coisa e tal, o jornalismo ele era preto e branco, entende? Os repórteres fotográficos eles trabalhavam em preto e branco, né? A minha escola de cor, a minha escola de cor foi no melhor lugar para aprender cor no Brasil, que foi na editora Bloch, a revista Manchete e tal, que era a grande revista colorida desse país, né? E ali eu passei a ser um fotógrafo de cor, que era uma coisa rara. É engraçado isso aí, a gente fala isso aí, as novas gerações vão dizer, mas o que é isso que é século XIX? Isso não, é século XX, é 1980 ali, sabe? Entende? Eu comecei no fotografia em 79 na cooperativa dos jornalistas, né? Mas aí eu tive a sorte de ser convidado a ser fotógrafo freelancer ali da Manchete, tinha um trabalho contínuo, um trabalho intenso ali, e aprendi a fotografar cor, né? Fazer cor, era esse o termo, né? Eu me lembro quando eu cheguei em Brasília, que eu fui morar lá, que o Etevaldo Dias, o diretor da sucursal da Veja, o cara me apresentou, o fotógrafo, Tude Munhoz, era fotógrafo, me apresentou para ele e disse, não, esse é o Eduardo Tavares, ele faz cor. Olha só, aí o Etevaldo arregalou os olhos, tu faz cor? Eu digo, sim, eu faço cor. Entendeu? A conversa meio parece hilária, assim, mas era assim que se tratava. Pô, tu era diferenciado porque tu dominava a fotografia colorida, né? Então, meu... Dudu, fala disso. É, tentando visualizar, para quem esteja nos ouvindo, né? Então, tentando visualizar o que tu viste no Guarupi, né? Uma explosão de cores e tal. Se tu for para lá fotografar preto e branco, tu não fotografa do mesmo modo, né? Tu tem um modo de pensar diferente, né? De organizar o que e como tu vai se fotografar, né? O mesmo objeto. Justamente, são estéticas diferentes, são olhares diferentes, entende? Eu adoro fotografia preto e branco também, sabe? Eu adoro, só que no momento que tu está fazendo preto e branco, tua, tua mente e teu coração, eles são preto e branco, tá? Teu olhar entende? É monocromático, sabe? Então, tu vai trabalhar com altas luzes, baixas luzes, meio tom e tal, entende? Tu vai trabalhar isso, né? Olhar E mais a essa sombra. composição. Então, tu abstrai aquele elemento de composição que é a cor, né? Que é uma confusão, isso aí, entende? Fotografar cor é uma coisa complicada, assim, entende? Entende? Não, exige, assim, tu exige um pouco mais, assim, em termos de entendimento de composição e tal. Então, aquele ambiente, ele me propiciava, assim, né? E o que é o segredo básico da grande fotografia, o que é, né? Da fotografia documental, do fotojornalismo? Estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, entende? Pô, eu estava no lugar certo, na hora certa, eu tinha que fazer a coisa certa, isso aí era Com os comigo, equipamentos corretos. entende? Então, e aí, realmente, cara, eu entrei num transe ali que eu acho que eu fiz a coisa certa. Pelo que depois rendeu esse trabalho, foi um trabalho de 2 dias ali que eu assim, resumindo, assim,
eu ganhei 3 prêmios internacionais de fotografia, sendo um prêmio Nikon, que era o maior concurso de fotografia do mundo, né? Ganhei o prêmio Fotofórum da Tchecoslováquia e ganhei o prêmio do Salão Internacional de Fotografia do Japão. Internacionais, assim, né? Assim, Beleza, né? aí foi capa da revista do Itamaraty, na época, eu até tenho ela aqui, ó, essa aqui, ó. Era uma revista que o Itamaraty publicava em 5 idiomas, essa aqui é a versão francesa, que ia para todas as embaixadas deles no mundo inteiro, entende? Fiz um audiovisual sobre Guarupi, e exposição fotográfica, então foi um trabalho assim que me deu um retorno assim espetacular. Eu até gostaria de saber se aquela burocrata que queria nos expulsar do avião, se ela teve noção, sabe? Assim, eu me lembro na época, assim, tu fica olhando o que os outros fazem, tudo. Tinha colegas meus lá do JB, do Globo, das revistas, também tinham ido para lá e não apareceu muito o trabalho, assim, sabe? Mas, assim, eu acho que a coisa foi tão emocionante, assim, eu entrei num transe mesmo, transe fotográfico, assim, sabe? Teve alguns momentos da vida que tu faz algumas coberturas, assim, os negócios. A morte do Tancredo foi uma coisa assim incrível. O colégio eleitoral que elegeu o Tancredo também foi um momento assim para mim marcante na vida, né? Eu morava em Brasília ainda, né? E que tu entra nos transes, assim, né? E então esse meu trabalho, claro, ele ficou. Essa foto por acaso, olha, essa aqui por acaso, ela parece uma foto monocromática, né? É uma coisa assim engraçada, né? E ela é Sim. uma foto monocromática, entende? Aham. Mas colorida, colorida. Capturado. Ele é um contraluz, é a luta do Uca-Uca, né? Eu adoro essa foto. Essa foto eu A acho que quantidade de campos, primeiro plano ali, segundo, é, tem uma três, tem quatro, e em cinco. função da poeira que tinha durante a luta, né? Tudo muito seco, coisa e tal, Sim. ela ficou, a contraluz ficou monocromática, entende? Por Dudu, mostra. acaso, por Puxa. acaso. Que é uma foto que tu pode dizer, não, mas ela é preta e branca, praticamente uma foto preta e branca. Não. Sim. Dudu, puxa de novo essa foto aí e mostrando ela, falar disso. A definição do foco, neste caso aí, né? Todo aquele campo tem foco. Né? Até o fundo lá ela está. Então, não foi prejudicada nem pela luz, o contraluz que poderia, né? A movimentação de cena, e tu tem uma profundidade de campo longa aí, né? Então, tu sabe que o que acontece é o seguinte, que os planos, eles no caso, eles ficam diferenciados pela poeira, que nem quando tu fotografa a série de montanhas, assim, pega, e aí uma é mais densa, a outra é mais fraca, e até que no fim tem uma bruma praticamente, sabe? É a mesma coisa, mas é a neblina que faz isso. No caso, a poeira funcionou como um filtro de planos, né? Então, te evidencia esse primeiro plano, que é um plano, assim, uma imagem que parece, assim, dois bichos, assim, lutando, assim, sabe? Justamente num dos momentos mais incríveis do Guarupi, que é a luta do Uca-Uca, que é uma luta, assim, que é uma luta amigável, assim. Ela tem muita energia, ela tem muita disputa, mas tem muita lealdade, entende? Eles são muito leais, entende? Eles têm que pegar a barriga da perna com a mão, assim, e aí quando tu consegue pegar, tu ganha a luta, e tal, né? O grande lutador de Uca-Uca, do Xingu, na época, era o Aritana. Ele era o campeão de Uca-Uca do Xingu, e até hoje ainda é considerado o maior lutador de Uca-Uca, né? Só que ele agora está com 63 anos, ele não luta mais, mas ele que me apresenta, lutador, né? Muhammad Ali da.
da Amazônia. É, Dudu, quantos filmes tu levaste para essa reportagem de 2 dias? olha, Paulo, na época, assim, eu devo ter feito ali uns 20 20 filmes, né? 20, 25 filmes, né? Era uma coisa assim de que tu vai, se tu fizer a conta, 20 filmes eram 36 exposições cada filme, dá 720 fotos. É, Hoje em dia tu faz isso numa hora, né? Tu pega uma por, máquina digital, né? o que já condiciona a pensar, né? É, A pensar, a escolher, a pré-selecionar, né? é, Dizer, na e verdade, o trabalho, a cultura do repórter fotográfico, do fotógrafo, aparece aí, né? Quando tu vai para a rua com 4 filmes, né? assim, assim, eu nunca me limitei muito a essa coisa de quantidade de fotos. Eu me lembro que quando eu trabalhei na Calda Júnior, eu tinha um chefe lá, que eu saía para fazer uma pauta, ele dizia, Tavares, umas 3 ou 4 chapinhas tá bom, né? Chapinhas. Era o Alberto Echara, não sei se tu te Roberto, lembra, alemão Roberto. o Betinho. Eu digo, 3 ou 4 chapinhas tá bem. Eu digo, tá bem. Que nada, imagina. Eu vou pra rua, eu gastava o filme que eu precisava gastar. Eu nunca, né? Imagina, né? Assim, era complicado. Hoje, assim, a diferença com a fotografia digital ficou uma barbada, né? Ficou uma barbada, assim, em todos os sentidos. Eu acho que isso aí renderia um papo de várias horas sobre a diferença do ato fotográfico analógico e o ato fotográfico digital, né? Então, vamos citar uma frase clássica de um grande fotógrafo, colega e amigo nosso, Santinho, Maurício Santos, né? Maurício Santos, Você bom, diz que tinha o olho dele era um fotômetro, né? é, Ficava ele, mas ele disse, não, eu fotografo aqui primeiro, né? é, Depois eu aperto. Enquanto a foto não aparecer aqui, eu não aperto, né? é. Tu sabe que o Maurício, a gente trabalhou junto na cooperativa dos jornalistas, foi o meu primeiro trabalho, e estava ele e o Baru Derquim ali, né? Que é Foram meus mestres ali, né? E ele era muito engraçado, porque ele chegava assim às 6 da tarde, ele dizia, bom, tá dando 2,8, tá na hora de ir para casa. Sabe? É uma conversa de fotógrafo, né? era o fotômetro Tá virtual, não errava nunca, 2,8. né? E a gente desenvolvia, cara, é uma coisa impressionante, assim, né? Porque as regulagens, tu entrava quando eu entrei lá na Calda Júnior, eu já era fotógrafo, já tinha passado pelo Globo, tudo. Aí me deram lá um equipamento fotográfico que não tinha fotômetro. Os caras, e eu sabia disso, não usava fotômetro, porque eu achava uma bobagem aquilo ali, né? Mas era, né, a cultura, assim, né? Se tu é fotógrafo, tu não usa fotômetro, tu mede pelo olhar. E tá, eu digo, tudo bem, né? Saía com o equipamento deles, levava minha outra máquina com fotômetro na primeira semana, daí eu fui aprendendo, coisa e tal. Na segunda semana, no fim da segunda semana, eu já não precisava mais de fotômetro. E é um negócio tão impressionante que tu vai pegando a sensibilidade da luz e eu cheguei a ficar com uma acuidade de regulagem, assim, visual, de fotografar em slide sem precisar fotômetro, de fazer um filme inteiro de slide sem errar uma foto. E a latitude de exposição do slide é pequeníssima. Se tu errar um ponto para mais ou para menos, tu já perdeu a foto, entende? Então, isso era impressionante, como a gente conseguia ter esse domínio, né? Hoje em dia tudo é automático, entende? As pessoas apertam um botão e a foto sai. Ela nem sabe o que está acontecendo ali, É. mas tem uma boa foto. Eu acho que a fotografia digital chegou para facilitar, entende? Para democratizar a linguagem fotográfica, né? Foi justamente o que aconteceu, a massificação da linguagem fotográfica se deve à fotografia digital. E isso é maravilhoso, entende? Eu acho isso maravilhoso, sabe? Eu acho que
Qual era a caixa de Pandora do fotojornalismo? Então, a técnica, né? A técnica, aquela coisa que empacava, ou o cara dominava aquilo e tinha rapidez para resolver aquilo e saía fazendo, ou tu não conseguia entrar no fotojornalismo, entende? Era muito difícil, né? Entende? Porque além de ter o domínio técnico, tu tinha que ter rapidez, tinha que ser rápido, né? Então, e isso impedia que as pessoas usassem a fotografia como expressão cotidiana, que é o que hoje acontece. E eu acho super bacana isso, entende? Muito legal. Dudu, tu tens uma preferência, na fotografia? Gente, cenários, ou vem o que der, tu come? Tu sabe que, assim, a fotojornalista, ele faz tudo, né? Faz tudo. Faz polícia, daqui a pouco vai lá, daí na época vai lá, faz um baile de debutante, daqui a pouco faz gastronomia, tu faz futebol, tu faz tudo, entende? Então, a melhor escola de fotografia é o fotojornalismo, né? Sim, sim. Mas, com o tempo, eu fui, acho que me especializando e gostando muito de fazer muito foto assim externa, de paisagem, coisa e tal. O período que eu trabalhei na revista da Trans Brasil, que foi um período grande, foram 5 anos e meio, assim, né? Que me permitiu palmilhar esse país, assim, de cabo a rabo, assim, entende? Porque o nosso Jeep era um Boeing, né? A gente inventava as pautas, pegava o avião e ia para Cuba, entende? Vamos fazer o encontro das águas do Rio Negro lá, e pegava e ia para lá. Vamos fazer pedras preciosas em Minas Gerais, ia para lá e fazia, entende? Mas, assim, me permitiu muito essas viagens, entende? Muito, muito. E eu adorava isso, entende? Fazer foto externa, paisagem, esse tipo de coisa. Assim, eu sempre gostei muito de lidar com essa coisa da luz, da composição, e, claro, também esse povo brasileiro maravilhoso que tu encontra pelo interior, assim, sabe? Eu tomei um fartão, por exemplo, no tempo que eu trabalhei em Brasília, eu tomei um fartão daqueles gabinetes, daquela coisa, assim, sabe? Já não aguentava mais, fiquei 3 anos e meio lá, me propiciou esse tipo de coisa, tipo fazer o Quarup, fazer algumas viagens bacanas, assim, né? Mas, assim, aquelas fotos de gabinete, de congresso, de presidência da República, de ministério, aquele bando de babaca, burocrata, assim, sabe? Eu já não aguentava mais, sabe? Então, eu meio que ressuscitei, assim, né? Quando eu larguei Brasília, né? Eu acabei voltando para Porto Alegre, aqui, fiquei um tempo aqui, depois fui para São Paulo, né? Mas, assim, caí na vida, caí na estrada, né? O Dudu começou há algum tempo, ou seja, provavelmente mais de uma década, né? A produzir vinho. Um agrupamento de amigos, né? Produzindo, comprando essa uva e fazendo seu vinho, né? Que é uma grande forma de lazer também, né? Uma grande terapia, e a convivência e o ritmo da natureza, né? O tempo da natureza, né? As datas, os prazos, né? Isso aí te levou também, além de fazer o teu vinho, a fotografar esse processo, a vida, a circunstância, a plástica, aquela cor. Eu faço aquarela, Dudu, deixa eu botar um parênteses rápido, né? Eu era cartunista, né? PB, depois começamos a botar alguma cor, mas ainda uma cor dura, né? E depois da aposentadoria, eu disse, agora eu vou desenhar, mas eu vou partir para aquarela, que é o mais difícil, mais complicado, né? Mas a textura do vinho, né?
os violentos. Sim. Só quer fazer aquilo depois. Tu sabe que eu antes, eu comecei a fazer vinho, eu sou filho de portugueses, essa coisa, entende? Meu pai, a gente morava ali na Rua Santa Cecília, a gente fazia vinho ali na Rua Santa Cecília, na frente da igreja ali. Minha infância toda, meu pai adorava essa coisa, entende? Era uma curtição isso aí, né? Juntava a família, os primos, tios, era uma festa, entende? Então, essa coisa eu sempre quis recuperar, né? Meu pai já está falecido, minha mãe e tudo. Daí eu comprei esse sítio ali em Belém Novo, ali, e o Quinta das Tarântulas, né? E aí chegou uma hora que eu disse, tá, agora eu vou fazer, né? Vou fazer, né? Só que ali eu tentei plantar umas videiras e coisa e tal, mas não tem. O solo é Não é? muito argiloso, beira de rio, muito úmido, não funcionou. Aí eu criei uma pequena estrutura, né? Porque eu gosto assim, eu gosto muito de manualidades, assim, sabe? Eu sempre gostei de fazer coisas, assim, manuais, assim, né? Inventar coisas, mexer, e fabricar, assim, eu tenho curiosidade, assim, né? E aí eu inventei uma estrutura simples, assim, sabe? Simples, para fazer o vinho, né? Eu já tinha feito assim muita matéria sobre vinho, né? Muita matéria, assim, eu tinha um know-how básico com meu pai. Eu era o filho que mais era parceiro dele assim para fazer o vinho, né? Sempre curti isso. Então eu tinha o básico e mais do que o know-how, eu não tinha medo, né? Às vezes fazer as coisas é não ter medo. Vai, faz, entende? Faz, não tenha medo, entende? Se errar na primeira, tu acerta na segunda. Aí eu criei uma estrutura, né, junto, né, estrutura básica, assim, o sítio veio rapidamente, assim, e comprei uma uva na Serra, né, era o ano do 2012, foi uma safra muito boa de uva, muito boa. Comprei ali no Vale dos Vinhedos, trouxe um Cabernet Sauvignon e um Merlot, uma uva Merlot, assim, e funcionou, funcionou. Gente, foi um negócio legal, assim, foi uma coisa maravilhosa, assim, porque eu envolvi a esposa, minha filha pequenininha, coisa e tal, a gente até pisou aquela safra, a gente entrou dentro do tanque ali, que era uma caixa d'água, assim, grande, assim, a gente pisou a uva, é bacana, super bacana. E o vinho deu certo, por incrível que pareça, e era um vinho com viníferas, né? Já era uma uva específica para fazer vinho. E aí eu me entusiasmei com aquilo e fui com o tempo, daí eu construí uma cantina com porão, né? Com uma climatização adequada, né? E aí eu resolvi assim, para manter aquela coisa, porque eu não faço vinho para comercializar, eu não faço vinho para ganhar dinheiro com isso. Na verdade, a maioria das pessoas que faz vinho, ele não ganha dinheiro com isso, entende? Assim, só as grandes vinícolas e coisa e tal, o resto é conversa fiada. O resto, eles fazem vinho para gastar dinheiro, entende? Fazem vinho por status. É que nem ter cavalo, mais ou menos assim, tá? É para tu curtir. Ganhar dinheiro com vinho, olha, é pouca gente no Brasil que ganha dinheiro com vinho, assim, né? Mas aí eu quis retomar essa coisa do coletivo, daí fui convidando alguns amigos para participar, né? E assim, é participar mesmo, assim, não tem empregado, não tem, né? Nós é que fazemos tudo, entende? Então, todos os processos, né? Então tem ali, ó, atualmente o grupo tem jornalistas, tem uma amiga jornalista, tem. Dá para dizer os nomes aqui, porque é uma atividade tão legal. Tem agora a Lúcia Chute fazendo, tem o Roberto Abreu, está fazendo, é advogado, o Fábio Silveira também é advogado, tem o José Daniel Kreit, que é o filho do Daniel de Andrade, que é arquiteto, tem o Carlos Tomaceto, que foi vereador e é engenheiro agrônomo, também participa, é meu vizinho ali.
Então, tem mais a Valéria, Ana Valéria, que é uma bióloga também. Então, é um grupo, assim, diversificado nas suas atividades, assim, mas todo mundo curioso e todo mundo gosta de meter a mão, né? Então, é uma curtição. E agora, na pandemia, foi maravilhoso a gente poder estar tendo essa atividade, assim. Foi emocionante, assim, a gente poder se encontrar, fizemos em março de 2021, plena pandemia, né? Todo mundo com máscara, todo mundo ali já com algum tipo de vacina, eu acho que já tinha tido, não sei, não, acho que não, né? Não, ainda não tinha, né? Mas todo mundo se cuidando muito, coisa e tal. E fizemos um vinho que, inclusive, foi um vinho que ficou muito bom, o vinho do ano passado. A gente fez um vinho, uma cepa foi Cabernet Sauvignon e um Alicante Pouchet, que é uma casta portuguesa, francesa, que se deu muito bem em Portugal e estão plantando aqui em Bagé, sabe? Ficou um vinho maravilhoso. Grande. E tem rendido fotos esse processo, a ligação com o vinho? Tu sabe que Ou é uma coisa... Justamente, entende, cara? Aí quem aparece, assim, que vai ali, tem uma garota, a Charlotte Dafol, que é uma francesa, uma garota maravilhosa, assim, ela mora em Porto Alegre, e a Charlotte, ela na França, os pais dela são jornalistas em Paris, e eles têm um sítiozinho no interior da França, e eles fazem vinho, a minha família faz vinho, não é para vender nada. E a Charlotte adora ir para lá e fazer vinho, e participar e coisa e tal. Então ela tem feito algumas imagens e coisa e tal, e agora a ideia é até a gente organizar agora e fazer um vídeo, assim, bacana, assim, sabe? Durante o ano, todo o processo, e fazer um videozinho, assim, para mostrar esse trabalho manual, essa coisa dos amigos se encontrando, tudo. Esse ano o Jornal do Comércio fez uma matéria, deve estar saindo agora, assim, sabe? Então, é isso, é uma brincadeira super agradável. Maravilha, maravilha. Vamos ver o que acontece, vamos ver o que acontece para o ano que vem e provavelmente vai fazer esta transição. Não, Paulo, eu já vou. Esse ano foi sem querer, assim, né? Mas assim, nós fizemos 2 vinificações. A primeira foi com um vinho, uma uva Pinotage, que é uma uva típica da África do Sul, que se deu muito, que é, né, característica lá. Também se deu bem aqui em Dom Pedrito. E depois nós fizemos uma uva Taná. Então, outro dia eu estava pensando, me dei conta, olha que coisa, o que vai dar uma assemblagem de Pinotage com Taná? Vai ser a safra PT 2022. Eu digo, isso aí é um bom sinal, hein? Pinotage está na safra PT 2022, na cabeça, né? Que ser uma delícia. Tomara que o juiz do Supremo não esteja nos assistindo, pode nos proibir de falar isso. Mas os artistas recusaram. Os artistas inteiros recusaram a censura, né? Não é mais momento desse tipo de atrevimento, né? Isso aí. A arte é que ser livre e rebelde. Né? Claro, provocaram, né? Foram provocar artista, né? Bem feito, né? Nos mostrar o que a gente não está enxergando, não está percebendo bem, né? Não está percebendo bem. Bueno, esta conversa, uma charla entre amigos, entre colegas, ela acaba se dirigindo, arrastamos ela para o nosso campo, ao natural, né? Mas eu acho que revela bem o tipo de profissional e artista, né, que o Dudu é, né? Na verdade, entre os jornalistas, a especialização da fotografia é o que não deixa a quietude, né? Hoje, com a tecnologia, repórter, jornalista, os caras estão fazendo reportagem de computador, né? Um troço horroroso, né? Impressionante. Então, o fotógrafo não é dado nisso. O fotógrafo, sim,
dá para repetir a grande frase, né? O lugar de fotógrafo é na rua. É na rua que as coisas acontecem, né? Não tem como ficar imaginando. E eu acho que a gente tem assim a liberdade assim de se pautar também, sabe? Assim, nos últimos anos, assim, eu tenho focado muito em projetos de caráter social, assim, de, de, de inclusão, né? Então, sempre que dá, às vezes assim, se aparece algum edital, edital público, coisa e tal, na verdade, esses trabalhos eu não ganho dinheiro com isso, mas assim, me realiza como cidadão, como jornalista, né? Esse último que eu participei, que foi os Quilombos Rurais do Rio Grande do Sul, foi um projeto que me deu muito prazer, assim, que eu fiz com o historiador Gabriel Distman, que é um jovem historiador, assim, mas de um talento e uma seriedade, uma dedicação, assim, foi uma parceria maravilhosa, assim. Nós entramos no edital, nós ganhamos um edital do Juntos pela Cultura, né, do Governo do Estado, e com a grana que a gente conseguiu, que não era muito, mas a gente conseguiu palmilhar, assim, quebrar um tabu que dizia, os caras parecem, não, no Rio Grande do Sul não tem quilombo. Quilombo só tem lá no Nordeste, lá não tem quilombo. Tem que não tem. Tem trabalhos acadêmicos feitos, tem aí mapeados 169 quilombos rurais no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, né? E a gente queria chamar para essa reflexão, mostrar essa realidade. Não, estão aí, existe, né? Nós conseguimos viajar pelo Rio Grande, eu e o Gabriel, nós conseguimos documentar 13 quilombos rurais, os mais representativos, o quilombo da Casca, ali, em Ostadas, que foi o primeiro a ter titulação no Brasil. Foi, assim, um trabalho muito interessante que a gente fez, e a gente conseguiu, com pouca grana, a gente conseguiu fazer essas viagens, fizemos uma super exposição no Centro Cultural Érico Veríssimo, ali da CE, no centro, com 110 fotografias, com textos. Nós fizemos um site com esse material todo, com os textos do Gabriel, e fizemos um painel ainda com lideranças quilombolas lá na abertura da exposição. Então, um trabalho assim, eu te digo, foi o quê? Foram 18 mil reais. E a gente conseguiu fazer tudo isso, sabe? Ou seja, a democracia, o que é a democratização da verba pública para a cultura, como ela funciona, sabe? É impressionante, assim, sabe? Eu me lembro desse edital, teve grupo de teatro que com 70 mil reais eles fizeram peça, itinerário pelo interior, com um grupo grande, coisa e tal. Eu digo, isso funciona, isso aí é uma prova de que funciona. Então eu tenho feito esses trabalhos, assim, eu fiz um trabalho que também me deu muito prazer, já faz alguns anos, que foi as Faxinante, que foi sobre uma documentação sobre as faxineiras, empregadas domésticas, assim, sabe? Que eram escondidas, né? Né? Não, ninguém valorizava, entende? E aí eu consegui entrar no edital do Teatro São Pedro, que tinha uma sala de fotografia maravilhosa lá. Eu pensei que eu tinha sido abduzido. Pois é. Bem, então estamos falando do tema da importância do financiamento público para projetos de cidadania, projetos em geral, né? Projetos de inclusão, né? Os projetos de inclusão. Que agora está bem raro, né? Sim, sim. Esses editais agora desapareceram, não está tendo, né? Nós temos um belíssimo de um projeto, eu e o Matico, né, o Mário Barros Filho, cineasta, jornalista, cineasta. Sim, sim. Temos com um projeto pronto já. Devia ter sido filmado já em março do ano passado, né? Paramos com a pandemia, mas agora ainda não conseguimos retomar por isso.
o tema do financiamento, né? A importância disso. Uhum. A importância disso. Sim. Dudu, queríamos te agradecer imensamente a tua participação nesse encontro a propósito do Amazônia Index, uma rememoração da participação, das circunstâncias como tu fizesse aquele passeio, aquela viagem, né? Viagem transformadora, e que produziu fotos belíssimas, né? Que marcam bastante a tua carreira, né? Um dos modos que tu é lembrado a partir daquelas fotos de 2 dias. É impressionante, 2 dias, né? Eu me sinto honrado de ter sido convidado, né, de participar de um grupo de artistas tão talentosos e com um tema tão importante, né? Tão importante, né? A gente tem que bater nessa tecla aí porque é uma tristeza o que está acontecendo com essa nossa Amazônia, né? Então, a gente tem que reverter, o planeta tem que reverter isso aí não é só uma questão nacional, né? Uma questão da humanidade, assim, né? De a gente preservar aquele ecossistema com tanta diversidade, né? Então, parabenizar a iniciativa, né, de fazer esse evento, né? E agradecer, né, de eu ter sido convidado, né, a estar junto com pessoas tão talentosas. Legal, Dudu. Então, este Eduardo Tavares, fotógrafo, reconhecido de uma carreira já de várias décadas. Sim. Agora a gente fala em décadas, né? Agora já falamos em século agora, né? Jornalistas desde o século passado. O meu pai foi longevo, foi até uns 93 anos de idade, então ele às vezes conversava e ele falava assim, não sei se foi na década de 20 ou 30, entende? Então era assim, quando tu começa a falar em décadas, tu já tem uma estrada, né? Tem uma estrada. Então, Marina Bordim, Eduardo Tavares e Paulo de Tarso Ricordi participaram desta live pelo Instituto Zoraida Betiol. Obrigado, Paulo, e obrigado, Marina. Obrigada também. Um abraço. Boa noite. Tchau.